Depois que ele assinou o divórcio, eu passei 2 anos vivendo o luto da morte do meu filho. Depois de tudo, foi que eu fui viver o luto. Então, eu passei 2 anos que eu chorava todos os dias. Eu não acreditava que meu filho tinha morrido. Foi depois de tudo que eu fui ter paz para viver o luto. Eu morei com os meus pais até 6 anos de idade, com pai e mãe. E quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais se separaram. E aí eu morei, eu acho, né? Que eu não lembro, que eu só tinha 6 anos. Eu morei 1 ano com a minha avó paterna, mas ela já era bem, bem idosa mesmo. E aí, essa minha avó, junto com o meu pai, eles decidiram me dar para adoção. Isso era no interior aqui do Ceará, né, numa praia. E aí, meu pai e minha avó, eles resolveram me dar para adoção, para uma família de Fortaleza, que é a nossa capital. E aí, eu lembro que eu tinha 7, 8 anos, e essa família me adotou. E eu morei com eles a vida inteira. Infância, né? Outra parte da minha infância, a partir de 7, 8 anos, a adolescência, até quando eu casei. Assim, eu gostei do lugar para onde eu fui, mas eu nunca me senti pertencente, nem da família antiga e nem da família nova. Eu não me sentia pertencente a nada, a laços familiares, não me sentia, porque eu fui tirada muito nova da minha família biológica, e essa família que me adotou, eles tinham muitas possibilidades financeiras, mas entre eles em si, dentro daquele núcleo, daquela família, não existia afeto. Hum, De mim com eles e nem entre eles. Não é afeto, abraço, beijo, eu te amo. Não era uma coisa normal dentro daquela família. Foi uma adolescência normal. Eu sempre frequentei escola. Eu fiz alguns momentos, alguns esportes, mas poucos. E eu meio que trabalhava um pouco para essa mãe que me adotou. Ela tinha várias empresas e ela sempre teve empresas e ela me colocava para fazer várias coisas nas empresas e para ela ali durante no horário que eu não estava na escola, né? Tipo à tarde. Eu sempre fui uma criança bonitinha e uma adolescente também bonitinha. Então, eu sabia disso e assim, sobre na adolescência, sobre começar a se relacionar, né? A paquerar. Eu tinha duas certezas na vida. A primeira é que eu não podia repetir os erros da minha mãe. E a segunda, eu tinha pavor, pânico de uma família desestruturada, de ser mãe solteira, de ser mãe adolescente. Então, o máximo que eu consegui retardar esse meu lado, eu retardei. Porque eu não queria aquilo para mim. Eu queria uma família tipo a que eu fui adotada. Uma família mais estruturada, aquela coisa mais firme, com profissão, com tudo ali meio que no lugar como a gente almeja no futuro, né? Quando a gente é adolescente. O primeiro que eu que eu que eu tive interesse, eu já tinha 17 anos. Ele frequentava o mesmo lugar esportivo onde eu frequentava, porém, ele era de um nível financeiro muito abaixo dessa família que me adotaram. E lá ela tinha uma regra para mim. Então ela colocava assim para mim, que eu era muito bonita e que eu só poderia me relacionar com um médico ou advogado. E quando ela soube que eu estava interessada nesse rapaz, que não era financeiramente bem-vindo aos olhos dela, ela me condenou, inclusive ela me bateu muito, 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 muito. É, porque ele era pobre aos olhos dela. Sendo que eu só era uma adolescente e eu não tinha essa visão da vida, né? Adolescente, ela pensa em amor, ela não pensa em financeiro. E ela já tinha 17 anos, a gente ficou na amizade porque a gente frequentava o mesmo, era como se fosse um clube de esportes. A gente frequentava esse mesmo clube de esportes. E terminou. E aí, quando eu já tinha
18 anos, aí eu conheci um advogado que era muito bem-sucedido e morava no mesmo prédio que nós morávamos. Esse ela aceitou eu me relacionar com ele. Nós nos conhecemos na área comum do prédio e, e a gente foi assistir um jogo de vôlei, porque o ambiente era meio que isso, sempre em volta de esporte. Tava tendo um jogo do Brasil de vôlei e nós fomos assistir, tipo, ah, você mora aqui? Ele falou, ah, eu moro, ele era de outro estado. Eu tô chegando aqui agora, vamos assistir o jogo juntos? Aí a gente foi assistir o jogo da seleção brasileira de vôlei juntos e nunca mais nos separamos. Ficamos juntos por 3 anos. Ele me tratava como uma princesa. Ele era uns 10 anos mais velho do que eu, ou um pouco mais, uns 12 anos mais velho do que eu tinha 18. Ele tinha muito mais do que eu. Ele me levava para conhecer aqui Fortaleza, os lugares que eu nunca tinha saído, né? Porque não tinha dinheiro para estar saindo para tantos lugares. E ele me dava roupas de presente, sandálias, joias. Ele, ele era um provedor para mim, que eu nem sabia que essa palavra existia naquela época, mas ele era um cara maravilhoso. Ele me levava onde eu precisava ir, ele me trazia. Ele era maravilhoso, maravilhoso. Ele era de outro estado e ele veio para cá, para Fortaleza, a trabalho, e por esse mesmo motivo a empresa o levou de volta. E aí, como é que nós terminamos? Eu já tinha essa ideia de não me juntar. Eu sempre pensei, se um dia eu for morar com alguém, eu vou casar. E não queria ser mãe solteira. Eu não queria, eu tinha vários preconceitos dentro de mim e eu sabia de algumas coisas para mim eram lei na minha vida. E na época que ele foi voltar, ele falou para mim que se eu quisesse ir com ele, a gente ia, mas a gente não ia casar. A gente ia se juntar. E aquilo não existia na minha cabeça. Aquilo não existia para mim. Não, eu não via estabilidade em se juntar. Para mim era casar ou nada. E aí ele falou: "Não, então tudo bem. Eu não me vejo casado com ninguém". Ele sempre falou isso. Nós podemos ficar juntos para sempre, mas eu não me vejo casado com ninguém. E aí nós terminamos e nós chorávamos. E antes dele ir, a gente sempre se encontrava e a gente chorava, a gente conversava, mas ele sempre deixou muito claro que nós não íamos casar. E como eu vim de uma família desestruturada, eu tinha perdido completamente o laço familiar com a minha família biológica. E eu sabia que se eu saísse daquela família que me adotou, eu não teria para onde voltar. Então, como que eu ia me juntar com um cara, viver uma aventura? Isso nunca foi para mim, me aventurar. Como é que eu ia viver uma aventura e se não desse certo? Eu não tinha para onde voltar. Então, como não me dava segurança o se juntar, eu não fui. Eu fiquei em Fortaleza e ele voltou para o estado dele. O meu ex-marido eu conheci aqui no centro de Fortaleza. Aqui eu estava trabalhando já no comércio e eu tinha 2 horas de almoço. E aqui no centro é bem pequeno mesmo. E ele era meu vizinho de rua. Ele tinha uma empresa como amigo e eu trabalhava em uma empresa vizinho à empresa dele. E eu almoçava como amiga e como nós tínhamos 2 horas de almoço, a gente ficava sentada sem fazer nada aqui no centro, né? Ficava sentada, praticamente em frente à empresa dele. E aí ele falou para essa minha amiga que trabalhava comigo que me achava bonita, que queria me conhecer. E eu já tinha um preconceito de não querer homens que não fossem médico ou advogado. E principalmente homens aqui do centro de Fortaleza. E aí nós éramos amigos. Nós nos tornamos amigos. Eu e minha amiga, ele e o amigo dele, que eles eram, na época, sócios dessa empresa. E nós saímos para lanchar à tarde, e nós conversávamos. Aqui no centro, o pessoal tem muito esse costume de conversar, de amizade com as pessoas que você vê todos os dias. Existe uma amizade. E assim nós fomos
amigos. E a primeira vez que nós saímos era uma época de Natal, aqui no centro, fica aberto até umas 8, 9 horas da noite. E uma amiga queria comprar uma sandália no centro. E eu falei pra ela, eu vou contigo no centro, porque eu tenho um amigo que trabalha no centro, vamos chamar ele pra conversar? Aqui tem a Praça do Ferreira, e aí eu marquei com ele lá, num restaurante, e nós ficamos lá conversando. Eu, ele e minha amiga. Eu não bebo álcool, mas minha amiga bebia, e ele, acho que na época ele não estava bebendo. E nós ficamos conversando, até fechar o restaurante. E aí ele falou, ah, você mora onde e tal? E eu falei que era numa área nobre aqui de Fortaleza. Ele falou, tem um amigo lá próximo, vamos para um restaurante lá próximo? Eu falei, vamos. E aí nós fomos. E aí ele chamou mais um amigo dele e a gente ficou conversando até de madrugada. E nesse dia ele me beijou. Eu não tinha interesse nele, assim, não tinha, não fazia muito meu tipo físico, enfim. Ele me beijou, eu acabei retribuindo. E foi por isso. Depois, no final da noite, da madrugada, ele foi nos deixar em casa. E a partir do outro dia, quando eu cheguei no centro, eu pensei, eu vou fingir que eu não o conheço, porque eu não quero namorar com ele. Ele não é o tipo de homem que eu vou namorar. Mas ele foi tão gentil, ele era muito gentil, muito educado, esforçado. Ele tinha muitas qualidades que a gente espera do outro. E já era próximo ao Natal, e eu lembro que ele pediu para me visitar lá no prédio que eu morava. E eu falei que podia ir, né, na área comum, na parte de baixo, né? E ele foi, e eu lembro que ele levou um presente para mim, que eu tenho até hoje. Foi um perfume que eu não gostei, mas eu guardei, eu tenho até hoje. E ali eu vi alguém em potencial para mim me relacionar. E aí a gente começou a sair, eu sempre levava amiga, e a gente começou a ficar. Ele nunca me pediu em namoro, eu não, não, me pediu. Ele me pediu em namoro, me pediu, com um anel de ouro. Eu acho que foi logo em janeiro, fevereiro do ano seguinte, né? Nos conhecemos em dezembro de 2019, 2009. E em janeiro ou fevereiro ele me pediu em namoro com um anel de ouro, que eu também tenho até hoje. E o interessante é que ele trabalhava com ouro, mas ele não. Essa joia ele comprou em uma outra joalheria que ele considerava, tipo, maravilhosa, que é bem conhecida aqui em Fortaleza. E eu achei super interessante dele ter me dado um anel de uma outra joalheria que não era onde ele trabalhava, que era, eles eram sócios, ele e um amigo. E aí eu fui e falei para essa mãe que me adotou, e por ele trabalhar com esse tipo de coisa, que era joias, ela permitiu, porque para mim me relacionar com alguém eu tinha que pedir a permissão dela. Tudo eu tinha que pedir a permissão dela. E eu só ia fazer as coisas com a permissão dela, com a aprovação dela, dentro do que ela considerava certo. E aí ela permitiu que eu namorasse com ele, porque ela achou que ele tinha capacidade. E a gente começou a namorar. E ele era maravilhoso para mim também. Maravilhoso de ele, eu nunca rachei conta com ele. Na época ele não tinha carro, mas eu andava para todo canto, todos os lugares de táxi, e ele pagava tudo. E aí, como eu já trabalhava no centro e ele também, nós almoçávamos juntos, e nós íamos comer lanche juntos. Eu voltava para casa algumas vezes de ônibus. Ele ia comigo até o ponto do ônibus, que é muito pertinho aqui do centro, onde eu morava. E foi assim durante um ano. Nós namoramos um ano até ele me pedir em casamento. Eu tinha um sonho. Eu nunca me vi em profissões comuns, dessas que você faz em faculdade. Então, o meu sonho era ser comissária de bordo ou atleta. Eu queria ser essas coisas. Coisas, né, que não são tão comuns. Eu não consegui ser atleta, porque na família que eu morei, como eu te falei, é,
Eu fazia muitas demandas à tarde, então eu não podia estar me dedicando a treinos, a campeonatos. E eu era muito boa em vôlei. Porém, essa minha mãe que me adotou, ela não me incentivava a isso. Aí tudo bem. Então, quando eu fui crescendo, o meu sonho era ser comissária de bordo. E aí eu já trabalhava e eu já juntava dinheiro para pagar os cursos da área da aviação. E nessa época que nós namoramos, eu falava para ele isso já e ele não dava muita atenção. Até aí tudo bem. E aí, eu passei um ano trabalhando, que foi esse ano que nós namoramos, e eu tomei a atitude de, no próximo ano, eu tenho um, eu tenho um hábito de dar prazo para as coisas acontecerem na minha vida. E aí, no outro ano, era o ano que eu queria morar só. Eu já tinha 20 anos, eu tinha juntado o dinheiro de pagar aluguel por um ano, então eu sabia que eu tinha um ano ali de aluguel pago, quando eu me mudasse para o lugar onde eu já sabia onde eu ia morar, para mim continuar trabalhando, e se eu ficasse sem emprego, eu já estava com o aluguel pago. Eu tinha todo um planejamento para minha vida, e esse um ano era um ano que eu ia me dedicar à aviação, a estudar, a fazer os testes nas empresas, essas coisas. Sendo que eu trabalhava. Aí eu saí do centro, nesse um ano de namoro, e eu fui trabalhar num parque aquático daqui de Fortaleza, né, aqui do Ceará. Eu já não estava mais no centro, né, no meio desse caminho aí, desse ano de namoro que a gente se conheceu e tal. Eu tive outra oportunidade e fui para uma empresa maior. E aí eu fiz os cursos da área da aviação, namorando com ele, fiz os cursos, porém eu não falava inglês. E curso de inglês era muito caro, né? E também você não aprende tão fácil inglês. Tinha dois poréns ali. Você não aprende tão rápido inglês e o curso de inglês era um custo alto. Para mim, era muito alto na época. E aí, eu falei para ele, olha, no próximo ano, eu vou fazer assim, assim, assim da minha vida, eu vou morar só e tal, e tal, e tal. E quando eu falei, eu vou morar só, ele falou, não, eu não acho legal, não sei o quê. E aí ele começou a ficar tipo, meio que contra, mas de uma forma mais velada, mais suave. E aí, poucos dias depois, ele me veio com essa proposta, né? Com um pedido de casamento. E aí ele me veio, perguntou se eu queria casar com ele, que ele também tinha muita vontade de sair da casa dos pais, e nananã, nananã. E aí eu vi ali um homem bacana comigo, um homem estável, profissionalmente e financeiramente. Ele era gentil, carinhoso, provedor, protetor. Ele não era machista. Era legal, assim, dava pra me levar ali. Era um cara legal. E aí eu aceitei. Eu aceitei, o pedido de casamento. E aí E eu não fiz nada, eu era tão boba, que eu nem sabia o que que era uma vida de casados. Assim, eu, eu, eu não imaginava, eu não sonhava. Pelo menos a visão que eu tinha era a visão da família que me criou, né, que me adotou. Então, assim, eu era muito boba. Eu via uma vida de casados, uma vida perfeita, como a família que me adotou, que me criou, sem grandes problemas, nem emocionais, nem financeiros. Então, eu achava que a minha vida ia ser assim. E eu achava que eu ia ser comissária, ia viver viajando o mundo, para onde fosse, e seria casada e teria ainda assim um casamento maravilhoso com um cara legal. Era o que eu pensava que ia ser. Ele me pediu em casamento, eu aceitei, e aí ele procurou um local, e aí eu saí da área nobre da cidade, e eu fui para uma área mais periférica. Não era tão longe, a diferença de lá, é como se fosse uns 10 quilômetros da área nobre para onde eu fui morar. Não, é como se fosse uns 10 quilômetros, não é uma diferença absurda, mas já é uma diferença gritante de pessoas, de educação, de convivência, de moradia. E aí eu já não morava mais num prédio
alto, perto da praia. E aí eu já fui morar num prédio de comunidade, com outros tipos de pessoa, com outro tipo de ambiente. E eu olhava para aquele lugar, eu tinha medo. Porque eu tinha medo daquele lugar que eu fui morar. E era numa avenida. Porém, não era o meu ambiente normal. Eu morava num prédio que eu descia e ia pra praia. Era outro ambiente. Mas hoje eu entendo, né, que foi o melhor que ele pôde me proporcionar. Porque se ele pudesse também morar em frente ao mar, ele teria escolhido um apartamento de frente ao mar. Hoje, né, eu tenho essa consciência que ele fez o melhor que ele pôde naquela época, para mim. E ele comprou todos os móveis em lojas, em boas lojas. Ele sempre gostou das coisas de alta qualidade, de alto padrão. E isso era para tudo. Eu não comprei uma colher pro apartamento, ele comprou tudo. Ele alugou o apartamento de um amigo dele. Ele comprou um carro. Ele não tinha carro e ele não andava de carro, andava de táxi. E aí ele comprou um carro nessa mesma época e ele separou a sociedade do amigo. Ele ficou com a empresa só e ali e nós casamos. Quando estava tudo estruturado, e foi muito rápido que ele fez tudo, muito rápido, eu falo, tipo, 2, 3 meses. Foi muito rápido. E aí, nós fomos no cartório e nós marcamos a data do nosso casamento. E eu não falei pra ninguém. No fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que aquilo não seria para sempre. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Mas no fundo, na verdade eu sei. Eu não quero falar. Mas no fundo, no fundo, eu sabia que não era para sempre. E aí, ele sempre viu muito potencial em mim. Então, ele falou: a gente vai trabalhar juntos, e porque eu fui criada dentro de empresas e fazendo coisas, né, indo a banco, resolvendo a vida. Eu fui criada assim, né, por essa mãe que me adotou. Então, antes da gente casar, a gente foi num outro cartório, e aí ele fez um documento que eu nem sabia que existia, tão boba eu era. Eu tinha 21 anos. Que era tipo assim, divisão universal de bens. Tudo que a gente construísse juntos, né, a partir dali do casamento, era dos dois. Porque ele achava que nós juntos íamos construir muita coisa. E eu assinei, eu era boba, boba. Eu nunca fui materialista, não sou. Então, e aí nós marcamos o casamento, eu não falei pra ninguém. E ainda ia falar pra essa família que eu morava, que eu ia casar. Que pra eles seria uma surpresa. E provavelmente não, uma surpresa não tão bem-vinda, porque essa mãe que me criou, como ela me criou, me sustentou, me colocou no mundo aqui, né? Ela sempre me falava que eu tinha uma dívida eterna com ela. Era como se minha vida e meu futuro eu devesse a ela. E, e ela colocava assim, que eu sempre tinha que estar ali para ela, estar para ela ali, para servir a ela no que ela precisasse da vida. Como ela me criou desde criança, né, muito pequena, eu devia a ela. E aí eu sabia que essa notícia de casar não seria bem-vinda para ela. E eu fiquei sondando antes de me mudar o apartamento. Como seria? E ela já deixou muito claro que que não aprovaria o meu casamento. Na verdade, ela não aprovaria eu ganhar o mundo, seja da forma que fosse. E aí eu decidi que eu não contaria para ela que eu iria casar. Como foi que eu fiz? Ela tinha uma empregada doméstica, né, no apartamento. Eles tinham muita condição financeira, eles tinham motorista, eles tinham babá, eles tinham tudo. E eu tinha muita amizade com a empregada doméstica. E eu falei pra ela, no dia antes de eu ir embora, eu já estava decidida, o apartamento estava montado. Eu falei pra ela: Ô, fulana, né, é, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí ela falou: o quê? Eu falei: eu vou embora amanhã. Era um domingo. E ela falou assim: eu não acredito, Simone. Eu falei: pô.
eu vou embora amanhã, mas a nossa amizade não acaba. E eu preciso da sua mala para colocar algumas coisas. Eu tinha pouca coisa. E eu preciso da sua mala para colocar umas coisas, porque numa caixa não vai caber tudo. Aí ela falou, tá certo, eu vou te emprestar. E essa minha mãe que me adotou, ela tinha uma ordem no condomínio, na portaria, que era assim: eu não poderia sair, como eu te falei, tudo tinha que ter autorização dela. Então, assim, eu não poderia sair do condomínio com grandes volumes. Poderia sair com uma mochila, que era a mochila que eu ia pra escola, uma bolsa, não com malas, pra ir embora. E aí eu falei, tu vai ter que me ajudar. E aí, uma noite antes, eu juntei todas as coisas que eu tinha, que eram poucas, e os livros. Para mim, os livros para estudar, porque eu ainda pensava em uma segunda opção, que era fazer faculdade, eu precisava dos livros para estudar para a Universidade Federal. Eu vou voltar um pouco sobre minha adolescência. Essa moça que me criou, ela, ela pagava para mim escolas particulares e boas escolas. Porém, ela não me deixava estudar, porque eu sempre falei para ela que frequentar a escola não é estudar. Frequentar a escola é ir à escola. Estudar é em casa, em cima de uma mesa, um livro. Então, como eu fazia muitas coisas para ela, coisas de adulto, eu não conseguia estudar para passar na Universidade Federal. E eu sabia que eu não tinha dinheiro para pagar uma universidade particular, aqui é muito caro. E isso foi há 15 anos atrás, onde o acesso era bem mais difícil. Hoje, nem tanto, né? E aí, duas vezes eu entrei, tinham fases, não existia Enem, tinham fases de Universidade Federal. São duas fases. 2 anos eu estudei de bolsa, 17, 18 anos, ela já não pagava mais escola para mim. Eu fiz umas provas numa escola particular, em duas escolas, e eu passei. E aí eu ganhei bolsas. Então, 2 anos eu estudei de bolsa, e 2 anos eu passei na primeira fase da Universidade Federal. E ela odiava. Ela, ela ficava super frustrada quando eu passava na primeira fase. Porque, como eu falei, ela achava que eu devia a vida a ela. O meu futuro era dela. Então, eu caminhar com as minhas pernas, estudar, ter uma universidade, ter uma profissão e seguir minha vida, para ela isso não existia. E aí, quando eu ia estudar para a segunda fase da Universidade Federal, ela me atrapalhava de todas as formas. Se eu fosse estudar de madrugada, ela ia pra sala conversar comigo, conversar besteira. E eu ficava assim, meu Deus, eu só queria estudar. E era de madrugada, poderia estar dormindo, e ela estava lá, conversando comigo besteira. Então, ela sempre puxava o meu tapete quando eu queria dar um voo mais alto na vida. E aí eu sabia que ela não ia deixar eu ir embora. Eu sabia, mesmo eu de maior, eu já tinha 20 anos. Eu sabia que ela não ia aprovar que eu fosse embora de vez, né? Que eu fosse viver minha vida casada. Então, eu não informei para ela, nem para o esposo dela. Uma noite antes, eu só arrumei minhas coisas e de manhã eu chamei um táxi, desci junto com essa moça, que era empregada doméstica, a oficial. Eu desci com minhas coisas e fui embora. E o porteiro, por Deus, abriu o portão para eu ir embora. E eu fui, entrei no táxi, assim, tirei um peso das minhas costas e ali eu fui viver uma outra vida. Aí eu fui embora no domingo, de manhã, muito cedo, tipo 5 horas da manhã eu fui embora. E aí, só que assim, quando eu morava na casa dela, eu já tinha conseguido trabalhar. Eu trabalhava em uma empresa aqui de Fortaleza, num plano de saúde, e meu período. E ela só deixava eu trabalhar se eu fosse em meio período. Então, além de eu ter que arrumar um emprego, para mim, eu tinha que arrumar um emprego meio período, tipo telemarketing. Tinha que ser meu período. E aí, é, ela, eu estudava de manhã, eu acho que era, não.
Eu trabalhava de manhã, ficava à tarde fazendo as coisas para ela, e à noite eu fazia esse curso preparatório era isso, para a Universidade Federal. Eu sempre fiz isso. Ou estudava de manhã, trabalhava à tarde, e à noite o curso, enfim, fazia as coisas assim. E aí ela já começou a se incomodar muito com a minha vida, porque ela falava assim que eu tratava lá como se fosse um hotel, que eu só chegava para dormir. Sendo que eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu não estava só, tipo, andando na rua, vagando. Eu estava fazendo alguma coisa pelo meu futuro. E isso incomodava muito ela. Então, várias vezes ela falava pra mim que a casa dela não era hotel, que se eu quisesse ir embora, eu poderia, mas eu sabia que era só da boca pra fora, que ali era só, era uma humilhação pra mim, e ela sabia que eu não tinha família. Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo. É, há 15 anos atrás não existia o WhatsApp, então, assim, o contato era pouco e mínimo. E eu tenho mais dois irmãos, isso são biológicos, né? Não tinha nenhum contato com eles. A minha irmã biológica, eu só tinha contato porque ela sempre me procurou, ela sabia onde eu estava, mas a gente não tinha muito contato porque ela não deixava. Quando ela ligava para mim, ela dizia que eu não estava, fui embora. Quando ela acordou, esse relato é o relato da empregada doméstica. Ela me procurou e ela achava que eu tinha ido à praia, que lá era muito próximo da praia. E aí ela esperou eu voltar. Ela, na cabeça dela, eu tinha saído sem pedir para ela. Eu só podia fazer as coisas pedindo para ela autorização. E aí ela passou os horários que eu geralmente voltava e eu não voltei. E aí a empregada teve que falar, que eu dividi o guarda-roupa com a empregada doméstica. Nessa época ela já tinha dois filhos homens, menores do que eu, e eu dividia o guarda-roupa, o banheiro, tudo com a empregada doméstica, né? Eu já era de maior, eu dividia tudo com a empregada doméstica. E aí a empregada falou: Olha, as coisas dela não estão no guarda-roupa, eu acho que ela foi embora. Mas ela sabia que eu tinha ido embora. Só que ela não poderia levar a culpa disso, né? E aí ela foi no quarto e viu que não tinha nada meu, que eu realmente tinha ido embora. E ela, na verdade, ela nunca me ligou. Ela, como ela vivia me expulsando de casa, ela não me ligou. Ela pediu pro esposo dela me ligar. E aí eu falei que eu realmente tinha ido embora. E aí eu falei que eu tava morando, não em Fortaleza, porque eu tinha medo dela ir me buscar. Eu falei que eu tava morando na região metropolitana, que como eles são nobres, jamais eles iriam lá atrás de mim. Então eu falei um lugar bem longe. E aí expliquei pra ele que eu tinha ido embora, que eu ia casar, que eu ia viver minha vida. Aí ele falou tudo bem. A relação dele comigo sempre foi neutra. Ele nunca fez nada de bom nem nada de ruim comigo. Era neutra. Era, tipo, ok. E aí, pronto, esse foi o nosso último contato. Casamos em outubro de 2010 e fomos viver essa vida juntos, né? Fomos viver essa vida juntos, de casados. Eu trabalhava no parque aquático de Fortaleza e ele trabalhava no centro. E aí ele pediu para eu sair do meu emprego e ir trabalhar com ele na empresa dele. A princípio eu fiquei meio receosa, não sei por quê, mas eu falei, tá, eu vou passar o último ano na empresa. Eu amava esse trabalho lá. Eu vou passar o último ano na empresa e no final do ano eu saio para trabalhar contigo. E aí, tá certo. E a gente tinha uma vida maravilhosa. Ele era um homem muito provedor. Hoje eu enxergo assim. Antes eu era muito nova, eu não enxergava. Ele tinha uma filha. Ele não foi casado, mas tinha uma filha, né, de um relacionamento. Ela já tinha 6 anos. Aos finais de semana, ela convivia com a gente. Ela ia para o apartamento. E ele gosta muito de sair. Então, sexta a gente ia para um restaurante, jantar. Sábado a gente trabalhava juntos, né, já na empresa dele. E a gente saía à tarde para fazer algum passeio ou ir na família dele. No domingo sempre praias, então várias praias aqui ao redor da região. Ele era bem animado, bem alegre, bem gente boa e sempre com a filha dele ou sempre com a família juntos, parentes, irmãos. Os irmãos, eles
Ele tem uma estrutura familiar muito boa, eles são muito unidos, eles celebram todas as datas comemorativas, e de onde eu vim, essas datas não são celebradas. E eu gostava de conviver com a família dele, eu gostava de celebrar as datas em família, Dia das Mães, é Dia dos Pais, é o Natal, todo mundo junto. Eu gostava dessa vibe família, de datas, eu gostava. E, e sempre tinha a filha dele presente, convivendo com a gente. Nessa época que eu conheci, ele não bebia álcool e eu também não bebo álcool. Nunca bebi. Então, o nosso passeio era de comer, de passear, de ir a parques, tudo que eu inventava ele fazia. Ah, eu quero ir tal canto, nós íamos. Ah, eu quero conhecer tal lugar, nós íamos. Quando não, o comum aqui de Fortaleza é os domingos as pessoas irem à praia. É o passeio das pessoas mais comuns à praia. Ele nunca foi ciumento. O primeiro ano de casado foi um ano maravilhoso. Ele na empresa dele e eu trabalhava com parque aquático. Eu trabalhava aos domingos, eu trabalhava aos feriados, ele ia me deixar, ele ia me buscar. Sempre uma parceria maravilhosa. Em 2011 fez um ano de casados. De 2011 para 2012, ele começou a mudar. Em 2012, ele voltou a beber e a sair e a chegar tarde em casa. E nós brigávamos por causa disso, nós discutíamos por causa disso. Para mim isso era inaceitável, porque eu não fazia isso. E eu não fui acostumada, criada, enfim, vendo isso acontecer. Então, para mim, isso para mim não era normal. Nós brigávamos mesmo. E aí, depois eu fui vendo que não adiantava eu falar nada. Que brigar, falar, não ia adiantar nada. Você lembra, né, que eu falei que quando eu casei, eu sabia que não seria para sempre e por isso eu não quis trocar meu nome, acrescentar o sobrenome dele. Porque eu sabia que um dia eu ia separar e ia ser mais trabalhoso voltar ao meu nome. Então eu deixei meu nome do jeito que era quando eu casei. E aí eu já sabia ali em 2012 que, que aquele casamento não ia render muito. Eu sabia. Eu sou muito intolerante por desrespeito. Porém, eu já estava trabalhando com ele na empresa dele, que ele dizia que era nossa. Eu não tinha para onde voltar, eu não tinha dinheiro, não tinha pensado sobre isso, né? Não tinha feito um pé de meia, não tinha dinheiro, não tinha para onde voltar, não tinha uma amiga para morar na casa dela, eu não tinha. E aí, e todas as minhas amigas moravam com os pais ou estavam casadas. Então, tipo, eu não tinha a amiga solteira, aquela que te socorre. Eu não tinha. E aí, é, eu comecei a traçar um plano de ação pro meu futuro e para me divorciar dele. É, e aí eu deixei ele bem à vontade pra farra, pra bebedeira. E aí ele já começou a vir menos para a empresa, porque como eu estava na empresa todos os dias e trabalhando no horário comercial e fazendo tudo acontecer, ele já não se sentia tão necessário aqui dentro. Ele me tinha como se fosse uma funcionária dele que prestava conta com ele na terça-feira. E geralmente, na segunda, ele estava em casa de ressaca, então ele não vinha para o centro. E aí eu estava aqui todos os dias, inclusive no final de semana, no sábado. E eu prestava conta de tudo e todas as contas estavam pagas e ele tinha um carro para andar. Ele começou a viver a vida de solteiro, casado comigo. Isso foi um ano, né? Um ano esse rolê aí todo. Em 2000 e, em 2013, eu tomava remédio anticoncepcional. Eu não sei como. Eu engravidei. É, eu não sei a época que eu engravidei, mas eu engravidei do nosso primeiro filho. E era tão longe de mim essa situação de engravidar que eu pensei que eu tava com todas as doenças do mundo, mas eu nunca imaginei que eu pudesse estar grávida. Eu passava mal, eu tinha uma tosse sem fim. Eu tinha uma amiga que ela falou: você tá com tuberculose, e ela era médica, então eu acreditei nela, eu fiquei triste, fiz exames. E eu passei assim, uns 3 meses para descobrir a gravidez do meu filho, porque
como eu tomava anticoncepcional, isso era impossível pra mim. Inclusive, eu achava que eu não poderia ter filho, eu não sei por quê. Eu achava que eu era infértil. E aí, eu falei pra ele, eu acho que eu tô grávida, e fulana, tipo, sua prima me falou que acha que eu tô grávida. E aí falou, então eu vou te levar pra fazer um exame de sangue, que é um exame, né, que vai falar mesmo. E aí nós fomos fazer o exame, tipo, no outro dia, e o resultado saiu à tarde, no final do dia, e eu estava grávida. E o ano era 2014. E eu estava grávida. E aí eu fiquei muito preocupada. E fiquei com muito medo. Eu não me imaginava mãe, eu não sabia, não sonhava o que era ser mãe. Porque a imagem de mãe que as pessoas colocam na sociedade é de uma coisa ruim, é de um peso, é de custo. É muito negativo a imagem da mãe, né? Sendo que a minha experiência foi maravilhosa. E aí, quando ele descobriu que eu estava grávida, meio que ele deu uma freada na vida dele. É, eu já não varria nem a casa, porque ele queria muito aquele filho. Então, nos primeiros meses, eu não fazia nenhum esforço, ele não deixava eu fazer nada. Ele voltou a me tratar como no começo do nosso namoro, do nosso casamento, com cuidado, com respeito. E aí eu não tinha um plano de saúde, né? Porque eu não tinha um plano de nem de ter filho. Ele pediu para eu fazer um plano de saúde. Eu fiz um plano de saúde, apesar de que esse plano não cobriria o parto, né? É, e ele procurava, tipo assim, você vai tomar a melhor vitamina para grávida. E ele queria muito aquele filho. E eu não tinha esse amor pelo meu filho, que ele já tinha. Eu só tava assim, levando, vivendo. E pensando, meu Deus, eu vou ser mãe. Eu vou ter uma criança. E eu acho que ele ficou assim, bonzinho. É, até eu descobri que era um menino. Ai, tinha um peso de ser um filho homem. Porque a primeira filha dele era mulher, era uma moça. Então, ele queria um filho homem. Queria muito. Eu fiquei com aquele peso em mim. Quando as pessoas falam, é homem, a mulher falava, é homem. É um menino. O nome dele é Samuel. E eu falava pra todo mundo. Aí chegou aquela época de fazer o exame pra saber a ultrassom, se é menino, se é menina, e era um menino. Glória a Deus, que era um menino. Menos um peso pra mim. E aí ele ficou muito feliz. E ele mandou fazer pulseira de ouro pro bebê. O bebê tinha anel de ouro, tinha pulseira de ouro. Esse bebê por ele foi muito bem-vindo, muito querido. Até aí, até uns 4, 5 meses. E aí ele volta pra farra. Ele volta pra farra, a vida de bebedeira, de farra. E eu não sei quando ele voltou a usar cocaína, mas eu acho que foi por aí. Eu acho que ele pensou assim: essa mulher tá grávida de mim. Ela vai ter o primeiro filho comigo. E ela nunca mais me deixa. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, né? Com relação à farra. E aí, depois de 5 meses, né, depois que eu descobri que era um menino, e ele me deu um colar de ouro com um menininho, ele amava esse filho já de uma forma que nem eu entendi. É, ele voltou pra farra, pra bebedeira e cocaína. Sendo que eu não sabia da cocaína. Na minha cabeça era só a bebedeira, farras, amizade. Como eu nunca tive contato com pessoas que usam droga, para mim foi muito difícil, né, entender isso. Foi muito difícil acreditar que era isso e saber que era isso. Eu nunca tive contato com pessoa que usou droga. Nunca. Não estava no meu mundo. A cocaína. E aí, quando eu tinha 5, 6 meses, e aí ele já, por exemplo, quinta-feira, ele saía quinta-feira da empresa, ele sumia, que do centro eu trabalhava com ele já. Ele sumia e ele passava quinta, sexta, sábado e domingo sumido.
A primeira vez que ele fez isso, e eu estava grávida, eu pensei, ele morreu. Ele morreu e ninguém descobriu. Ainda não chegou a notícia, eu chorava. Mas eu chorava tanto. E eu pensava, meu filho nem nasceu e o pai dele já morreu. Sempre que ele tava de boa, em farra, casa de amigo, festa, tudo que ele tinha direito. E ele chegava em casa na segunda-feira, depois que eu saía para trabalhar, que era para não ter briga ali no apartamento, né? E ele passava segunda e terça de ressaca, morto, deitado em casa para nada. Você podia matar ele ali, ele não se mexia. Ele estava morto de cansado, de ressaca, de tudo. E aí ele ressuscitava quarta. E aí ele vinha pro quarta, quinta, pra sexta, pro sábado. Ele sumia de novo. E não voltava para casa. Na segunda vez em diante, eu já entendi que esse era o estilo de vida dele, era a nova vida dele. E que não ia ter nada que eu fizesse que eu fosse impedir isso dele, né? Eu pensei, bom, eu tô grávida, eu não vou matar meu filho de ódio, eu não vou chorar, eu não vou me exaltar e ter um aborto espontâneo. Eu só pedi a Deus sabedoria e paz no meu coração para eu levar essa gravidez até o fim. E aí eu pensava, em algum momento eu vou ter que me separar dele. Eu não vou criar um filho do lado de um alcoólatra e de um usuário de substância química. Ele, quando eu tinha uns 6 meses, ele, como eu falei, ele sempre foi provedor e cuidadoso. Ele me deu um cheque no valor que seria o parto particular na época, né, em 2014. E aí ele falou assim, olha, pega esse cheque aqui para pagar o teu parto. Porque pode ser que no dia que o menino vai nascer, eu não esteja em casa, eu esteja na farra, tu vai, se interna e faz teu parto e paga. Eu achei isso até digno da parte dele, hoje, né? Na época eu achei estranho. Mas hoje eu achei até digno. Ele era louco por esse filho. E aí eu guardei esse cheque, que era para pagar o parto do menino particular. E, e ele continuou. Bebedeira, farra, droga, tudo. E eu, calada. Eu nunca falei nada com ele. Grávida, eu nunca falei. Eu mudei minha personalidade grávida. Nunca falei nada com ele. E aí, é, chegou a época do bebê nascer, que foi no final de 2014. Eu trabalhei até. Isso eu sempre trabalhei. Eu nunca faltei um dia de trabalho. O meu filho nasceu no domingo, porque domingo era minha folga. E eu trabalhei até o sábado, normalmente. E aí eu falei pra ele: olha, o bebê vai nascer amanhã. E ele ficou em casa nesse final de semana, por um milagre. Ele ficou em casa e foi comigo pro hospital. E aí meu filho nasceu num domingo, dia 28 de setembro de 2014. E aí, depois que o bebê nasceu, eu entendi o que é o amor por um filho. Aí eu conheci o amor ali, na materialização, né, de um filho. Eu passei 3 dias no hospital, foi cesáreo, meu parto, né? E eu voltei para casa depois de 3 dias. Eu, ele e o bebê. E aí ele registrou o bebê lá no hospital, a gente já veio para casa com o bebê, tudo ok. E aí, ele tinha combinado assim comigo. Quando tu tiver o nosso filho, vai ficar em casa 3 meses, ele ia me dar folga da empresa. E eu vou trabalhar aqui. Ele falava sempre assim: eu vou fazer nessa empresa, financeiramente falando, em 3 meses, o que tu não fez aqui em 3 anos. Eu vou dar, tipo assim, bloco na empresa, nas vendas, em tudo. Que era só uma forma dele me humilhar. E eu ficava assim, tipo, tá, que bom. Então, na minha cabeça, eu iria passar 3 meses em casa com o bebê, depois eu iria procurar uma babá para me voltar a trabalhar e a gente ia levando a vida. Só que não foi nada disso. Não foi assim. Com 3 dias que eu tava em casa, e ele na vida de cocaína, de bebedeira, de farra,
ele não tinha aquela responsabilidade, aquele compromisso com a empresa, com os clientes, com nada. E aí, eu vi aquilo e eu falei, eu vou ter que voltar a trabalhar. Eu não vou ter 3 meses, eu não vou ter 3 dias de folga, tirar 3 meses. E aí, eu optei por não dar de mamar, porque eu ia vir trabalhar no comércio e eu acho que ia ficar muito desconfortável para mim, tá dando de mamar e chegar um cliente. Eu optei por não dar de mamar. Meu filho tomou leite, leite de lata. E aí, com 3 dias, eu peguei o menino na lata de leite e vim pro centro trabalhar. Nós morávamos de aluguel, tinha todos os custos da casa para pagar. O, o ponto comercial, a loja, era aluguel, então tinha todos os custos do comércio para pagar. E a vida, né? Então, assim, se eu não estava rendendo, produzindo, ganhando dinheiro, ele também não estava. Quem é que ia sustentar aquela família? E aí eu trouxe meu filho pro centro. No começo ele ficou por aqui, bem no comecinho mesmo, na primeira semana. E aí logo no começo, eu coloquei meu filho para dormir no chão, literalmente no chão da empresa, porque eu vim tão desestruturada que eu não pensei, eu vou comprar um berço, vou comprar um colchão. Não, eu só vim uma sobrevivência. Eu só vim. E eu lembro que eu mandei uma foto para ele. Esse é o nosso cenário atual. Meu filho dormindo no chão de uma loja no centro. E aí eu achei aquilo muito sem dignidade. E antes do meu filho nascer, eu tinha escrito uma carta para ele. Eu seria a melhor mãe que ele poderia imaginar que eu fosse. E aquilo já não fazia mais parte de ser a melhor mãe. Colocar um filho para dormir no chão com 3 dias de vida. 4, né? Que foi no quarto dia. E aí o primeiro dinheiro que entrou na loja, aqui no centro tem muita loja de bebê. Eu fui, comprei um berço, um colchão, e eu fui comprando as coisas que iam precisando ali no dia a dia. Era o micro-ondas, era quase uma casa aqui dentro de novo. E assim foi a nossa vida, e eu ficava até 6 horas da noite com o bebê aqui, trabalhando, e ele continuou aquela vida não. Com 8 dias que o nosso bebê tinha nascido, eu ainda estava com os pontos da cesárea, ele voltou para farra. Ele voltou pra farra, pra bebedeira. E eu vi que eu não ia dar conta mais sozinha. Sozinha a gente dá conta. Com uma criança a gente não dá conta. E aí eu contratei uma moça pra me ajudar com o bebê. Pra eu atender, pra eu fazer meu trabalho. E ela, em alguns momentos pontuais, não deixar meu filho chorar. Acho que era o que eu menos queria que meu filho chorasse. Então, eu não queria que meu filho chorasse. É, e aí, assim eu fui levando. E ele na mesma vida, de solteiro, de tudo você imaginar, tudo. E a irresponsabilidade foi aumentando. E ele não, tipo, ele não se importava se hoje tinha leite ou não, por exemplo, para a criança, né? Eu pensava assim, nossa, ele não se importava. Ele falava assim, você dá conta. E ele sempre foi o melhor pai do mundo para a primeira filha. Sempre. Então, eu não tinha tanta preocupação quanto a isso, porque eu imaginei que ele seria o mesmo pai para o nosso filho, o filho do casamento. E não, ele só era o pai maravilhoso para a primeira filha. Para o nosso filho, ele não era, que eu esperava, né? E ele olhava para minha cara e dizia: Você dá conta. E aí isso foi internalizando dentro de mim. E eu fui vendo que realmente eu dava conta. Eu já visitava clientes com o bebê, eu visitava, né? Eu visitava clientes com o bebê. Eu ia na fábrica, que nós produzimos um produto de fábrica com o bebê. Meu filho estava sempre ali junto. Assim foi até 8 meses, quando teve um assalto na loja. E aquele assalto colocou a vida do meu filho em risco. E aí lembra que eu falei que eu queria ser a melhor mãe para aquele bebê? Eu procurei uma escola creche e eu matriculei numa creche. E aí foi uma outra fase.
E a moça que cuidava dele, que cuidou até 8 meses, eu tive que dispensar porque já não era mais necessário. Então, eu fiquei mais livre para trabalhar na loja e mais uma dívida, né? Mais uma conta fixa, que era a creche. É, deixa eu ver. E aí foi uma outra fase. Como é que acontece? Eu não tinha carro. O nosso carro era dele e ele sempre deixou isso muito claro. Esse carro é meu. Então, nessa época, antes do bebê nascer, ele trocou de carro, comprou um carro bem novo e eu não tinha carro. Então, o que que acontece? Se eu pegasse o carro para levar o nosso filho na creche, que era perto de casa, eu tinha que devolver o carro lá. Aí eu pegava um ônibus e vinha para o centro trabalhar. Porque ele colocava o carro, que o carro era dele. Então ele acordava a hora que ele queria, ele ia para academia, treinar de manhã, ele voltava para casa, tomava banho, comia, e ele vinha para o centro quando ele queria, o horário que ele queria. Ele não cumpria horário que nem eu. E aquilo era muito trabalhoso para mim. E aí o que é que eu fazia? Eu pegava um táxi, levava meu filho para a creche, pegava um ônibus, vinha para o centro trabalhar. No final do dia, a mesma coisa. Pegava um ônibus, ia para a creche e da creche para casa um táxi. Sendo que para tudo isso existe um custo alto, né? E assim foi até um ano, 2000, meu filho nasceu em 2014 para 2015. Em, em, out- em setembro de 2015, o nosso filho fez um ano. Quando o nosso filho fez um ano, teve um outro divisor de águas. Ele começou a adoecer. Quando nosso filho fez um ano, foi em setembro de 2015, veio um outro divisor de água no relacionamento. E o nosso filho começou a adoecer. É febre, 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 febre. E como eu não tinha carro, algumas vezes eu ia de táxi, nessa época não existia Uber, e algumas épocas alguma amiga minha me socorria e levava a gente para o hospital. E assim, era meu filho com febre na creche e eu aqui trabalhando. Que horas nós íamos para o hospital? À noite, depois do horário comercial. Eu não saía da empresa para levar meu filho para o médico. E nem ele. E ele vivendo. Ele vivendo a vida dele. E aí, é, eu só vou adiantar que meu filho estava com câncer. E eu demorei muito, muito, 6 meses para descobrir. E dessas febres, a partir de um aninho, com um ano e pouco, ele parou de andar. Ele ficava em pé, mas ele não andava. E aí eu comecei a pagar fisioterapia. E a fisioterapeuta, ela ia na creche fazer fisioterapia nele. E ao mesmo tempo eu levava ele para consultas. Eu via o tumor do meu filho, que era na coluna. E eu mostrava para os médicos, e os médicos diziam assim, não é nada. E a gente começa a se achar louca. E ele dizia que eu era louca, que eu inventava doenças no menino, pro menino, para chamar a atenção dele. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu nunca usaria meu filho para chamar a atenção dele, até porque chamar a atenção dele era a última coisa que eu queria na vida, que eu precisava. Não tinha sentido. É, e aí, eu fui em várias consultas, várias. Eu dei entrada em mais de 50 vezes na emergência por causa dessas febres. Até o dia que eu descobri a doença. E, ao mesmo tempo, tudo isso junto, fisioterapia, natação, tudo isso para ele voltar a andar e ele nunca voltou a andar, porque a doença só se agravava. Até o dia, que eu vou resumir essa parte, o dia que eu descobri que meu filho estava com câncer. Em determinado ponto, depois de 6 meses, de um ano até 6 meses, e aí nós já estamos em 2016, nós já estamos no ano de 2016, é, quando eu descubro que a doença do meu filho é um câncer. Eu interno com meu filho no dia que eu descubro a doença, no hospital particular, do plano de saúde, e ele não aparece lá.
ele some. Ele tá curtindo. E a médica me chama e fala: cadê o pai desse menino? Você é separada dele? Eu falo: não, não sou. Mas eu falo assim: ele vive outra vida. E aí ela fala: olha, aqui no hospital não tem recurso, a gente vai mandar vocês pro SUS. Mas era um hospital do SUS com muitos recursos. E aí eu fui e falei pra ele: vai ser assim, assim, assim. E aí no outro dia, depois da farra, ele aparece no hospital e fica ali um pouco com a gente, no hospital do SUS. E aí eu interno, os médicos sabem que é um câncer, mas não sabem o tipo exato do câncer. Aí a gente fica no hospital, morando no hospital por 2 meses. E ele aqui fora, no mundo, vivendo a vida dele normalmente. Tem um ponto que eu quero voltar, que eu olhei aqui na minha cola, é que por várias vezes, quando o nosso filho estava na creche, antes de descobrir a doença, é, ele me fazia assinar cheques em branco e ele comprava o que ele queria na vida. E algumas vezes eu me recusava a assinar os cheques em branco. E aí ele ia na creche, ele pegava o nosso filho, ele batia uma foto e dizia. É porque ele sabia que esse era o meu único ponto fraco. Eu nunca liguei para carro, casa, empresa, nada. Mas o meu filho, ele sabia que era o meu ponto fraco. E aí ele mandava assim uma foto. Olha, essa é a última foto do seu filho com vida. E eu ficava louca. Eu tava aqui na empresa trabalhando, ele ia na creche, ele pegava o nosso filho, e eu ficava pensando, cara, o cara que é filho dele, ele faz isso, não tem sentido. E eu chorava, e eu chorava. Várias vezes, quando nós brigávamos, que ele saía, eu pensava, ele vai na creche pegar meu filho. E várias vezes eu cheguei lá e ele tava lá. Ele ia retirar o meu filho, porque ele era o pai. E só que ele ia retirar durante o dia só para me atingir emocionalmente, para me chantagear, para dizer que ia sumir com o meu filho, para me fazer o que ele queria, que na maioria das vezes era assinar cheques em branco. Outra vez era aceitar o primo dele que ia sair do presídio para trabalhar aqui, para me assinar o papel. Eram coisas que beneficiassem ele. E aí, uma dessas vezes, eu fiz um BO e eu entreguei na escola. Que a partir daquele dia, meu filho não ia sair sem mim. Que ele podia dormir lá, mas ele só saía da creche comigo, que era a mãe dele. Apesar da gente ser casados, ele não tinha condições emocionais, né, de retirar a criança da escola. Ele era um louco. E foi assim até um ano. Meu filho ficou na creche de 8 meses, até um ano, que foi quando eu descobri, até um ano e meio, né? Quando eu descobri a doença. Muito bem, agora vamos pro hospital. Me internei no hospital. Ele foi no outro dia que eu cheguei no hospital do SUS, ele estava, mas no hospital do SUS, o pai e a mãe não ficam o tempo todo juntos. Ou fica o pai ou fica a mãe, você tem direito a um. E ele foi embora. E aí, desses 2 meses, eu vou resumir porque isso é o que mais pega pra mim. Desses 2 meses de hospital, de internado com o nosso filho, ele foi visitar o filho umas 4 vezes. E o mais interessante, e assim, que me magoa, é que ele ia faltando 20 minutos para a hora da visita. O que acontecia? O menino via ele, 20, 15 minutos, ele tinha que ir embora, porque, né, tem regras de hospital, hospitais particulares são mais flexíveis, hospitais do SUS têm regras bem definidas. E aí ele ia embora, e meu filho ficava chorando, e meu filho me batia, e eu chorava. Era um caos. As visitas dele eram um caos. Teve um episódio no hospital que também me marcou muito. Eu não. Quando eu tava no hospital, como era o hospital do SUS, tinha tudo, tipo leite, fralda, tinha tudo, era um hospital do SUS. E aí nesses 2 meses, teve uma época que o nosso filho teve alergia à fralda do hospital.
E eu pedi pra ele levar um pacote de fralda. E eu nunca tinha pedido nada pra ele lá dentro do hospital. E ele levou o pior pacote de fralda que tem no comércio. E do tamanho pequeno. A qualidade da fralda eu não falei. Mas o tamanho, eu falei assim, nossa, mas você trouxe tamanho pro bebê de 1 mês. Foi tipo isso. Eu acho que é porque era o mais barato, que era a fralda menor. E ele abriu o pacote de fralda e jogou nos meus pés. E ele falou assim, Ti, vira. Eu fiquei assim, eu nunca reagi, de grávida até meu filho morrer, eu nunca reagi a nada dele. Eu não queria ser o mau exemplo do meu filho. Eu só engolia. E ele foi embora. E aí passaram 2 meses. O nosso filho só teve uma tentativa de tratamento, que foi a quimioterapia, uma. Nessa uma, ele já vai parar na UTI e já morre. E eu vou pular pro dia da morte. Já fazia dias, uns 4 dias, que ele não, né, não pisava no hospital. Acho que isso ou 5, não lembro. E o médico fala: chama o pai do menino aqui, que hoje ele não tá bem. Eu acho que ele vai morrer. E aí eu ligo, aí o médico fala, eu falo, não precisa não, eu vou falar pros tios. Meu filho, como eu falei, ele tinha uma família muito boa. Então, o meu filho, ele tinha tios maravilhosos, os padrinhos maravilhosos. Essa família sempre esteve ali presente durante o hospital, durante toda a vida do meu filho. A família dele sempre esteve presente. E aí eu falo pro meu cunhado a situação ali daquela noite, né, da situação da gravidade. E o médico, não, eu quero que você ligue pro pai dele, aqui na minha frente. E aí eu ligo. Eram umas 10 horas da noite, um dia de semana. E eu falo, o médico tá pedindo pra você vir aqui no hospital, que a situação é essa e essa. E aí ele fala assim pra mim, você acha que eu vou, sei lá, 10 horas da noite, sair de casa pro hospital? Você quer me ver? E eu não era apaixonada por ele. Eu não tinha isso por ele. Aí eu falo, tá. Eu falei, eu estou te dando um recado, mas tudo bem. E nessa noite ele estava no nosso apartamento com aquele amigo que ele era sócio, usando cocaína. E aí eu falo, né, para os meus cunhados. Pouco tempo depois, o nosso filho veio a falecer naquela mesma noite. E quando os cunhados foram em casa buscá-lo e dar a notícia, ele estava com esse melhor amigo usando cocaína. Então, usar cocaína era mais importante do que e socorrer o filho que estava entre a vida e a morte. O tempo todo, o meu filho ficou entre a vida e a morte no hospital. E o tempo todo eu falava para ele, mas ele nunca deu importância. E eu pensava, a pessoa que não dá importância pro filho que está entre a vida e a morte, ela não dá importância para ninguém. E aí, o nosso filho veio a falecer nessa noite, que eu liguei para ele. E aí, é, onde tudo aconteceu. Aconteceu o enterro, aconteceu o velório e aconteceu tudo. Meu filho faleceu nessa noite, era uma terça-feira, dia 10 de maio de 2016. E aí eu penso, Deus quebrou todas as correntes que nós tínhamos juntos. Porque aí meu filho faleceu, já não tinha mais nada. Eu sempre pensei que ele me separar dele, né? Não sabia como, nem quando, nem onde, nem como seria. Mas ali eu vi uma oportunidade de me divorciar dele, já não tinha mais nada com ele. E ali foi a chance da minha vida. E, e aí eu teve o enterro do meu filho na quarta-feira. Quando eu cheguei em casa, eu juntei todas as coisas do meu filho. Eu não sei porque essa foi a minha reação. Eu guardei tudo em caixas. Eu não queria ver nada. Eu estava com meus sentimentos muito confusos. Mas eu sempre acho que o que a gente não vê, os olhos não sente. E aí eu pensei, eu vou me divorciar dele e eu vou falar pra ele hoje. Eu não sei onde ele estava,
nesse dia, eu não estava com ele. Eu estava no apartamento que a gente morava, mas ele não estava comigo. Eu não sei onde ele estava. E aí, em algum momento, ele chega, e aí eu falo pra ele, eu sempre orei, eu sempre achei que ele foi um erro, esse casamento. E eu sempre orei e pedi a Deus pra me dar uma chance de recomeçar a minha vida, de recomeçar a minha vida do zero. Mas eu não imaginei que quando Deus fosse me dar essa chance, fosse, inclusive, tirar o meu filho. E aí eu falei pra ele, a partir de agora, eu vou começar a minha vida do zero. Eu vou me divorciar de você, a gente não é mais casado, a partir de hoje eu já tô te falando. E, e a gente vai ver como a gente vai resolver a nossa vida de casal, de separação. E aí ele faz um show, ele chora, ele queima a Bíblia e ele filma, e a gente tem uma loja, tínhamos na época juntos, né? E ele posta nas redes sociais da loja que Deus não existe, e ele queima a Bíblia, e ele posta, ele gosta muito de se expor. Eu já sou uma pessoa mais na minha, mais contida. Ele é mais exibido, ele tem mil amizades. Eu tenho as mesmas que são as de adolescência, de tempo de escola. Ele é muito mais aberto com as pessoas do que eu. E aí ele fala: Não, pelo amor de Deus, vamos ter outro filho. É, eu não posso viver sem um filho seu. Eu quero outro menino igual, e tinha que ser outro menino igual. Eu quero ter outro menino igual e tal. E eu olhava assim, eu pensei, você tá louco comigo, não. E eu não, de forma alguma, essa decisão está no meu coração desde 2012, de me separar de você. E eu só venho me conseguir me separar de você em 2016. Eu não vou perder a chance. E aí começa o inferno na minha vida. Começa no divórcio. O ato de separar é o inferno da minha vida. Ele não aceita o divórcio e nós morávamos num apartamento alugado. Eu não sei por que na cabeça dele, ali era dele. Era como se o apartamento fosse dele e eu morasse ali com ele. Não é que o apartamento era meu ou nosso, era dele. E aí, pelo bom senso, eu não tenho família. Eu não tinha para onde voltar. E aí eu peço para ele sair do apartamento, que eu ia ficar, e ele tem a casa dos pais, que inclusive é onde ele mora até hoje. E eu peço para ele ir para casa dos pais, né? Que eu vou ficar no apartamento, eu vou pagar o aluguel. E porque eu não tenho a casa dos meus pais para voltar, porque se eu tivesse, era a minha primeira opção voltar para casa dos meus pais, né? É, e ele não aceita. Ele nunca, eu acho que até hoje, nós estamos em 2025, ele nunca aceitou esse divórcio. E aí, eu falei, vamos organizar de uma forma que fique boa para nós dois, que fique ok. Eu já não tinha nem mágoa ali, eu já queria só, tipo, ir. E eu falei para ele, vamos organizar, a gente vai dividir a empresa. E foi o que nós fizemos. A gente abriu um outro ponto novo, da mesma loja, o mesmo segmento, tudo igual para ele. E aí ele foi trabalhar nesse outro ponto, sendo que lá todas as responsabilidades seriam dele, de aluguel, de tudo, financeira, lucros e despesas. E aqui, que é onde eu fiquei, seriam minhas, de lucro e de despesa. Esse ponto ficou assim. E ele continuava morando no apartamento comigo. Como eu não via maldade nele, eu era muito boba. Eu continuei morando ali com ele, separado. A gente ficou assim, alguns meses, inclusive, morando juntos, só que na minha cabeça nós éramos separados. E na cabeça dele ele estava ali porque ele queria tentar reconciliar. Ele é tão exibido de uma forma. Ele conseguiu, num programa de TV local aqui, um espaço no programa para me pedir casamento de novo. E ele usou de toda essa história da morte do nosso filho, nananã, ele dizia que eu estava transtornada pela morte do nosso filho, não é por tudo que ele já tinha feito. E aí ele me pede lá pra voltar e tudo, e eu não, eu sou bem firme, não quero.
E tudo isso passando na TV. Hoje eu morro de vergonha. E nada, né? E a gente continuou morando nesse apartamento juntos até certo ponto. Uma semana depois, uns 10 dias depois da morte do nosso filho, ele me apronta um. Ele já tá, uma semana depois, ele já volta à vida normal de farra. O luto acaba, assim, muito rápido, é 5 dias. O luto acaba muito rápido. Ele volta pra vida de farra. Só que ele vê que comigo ele não tem mais vez, nem chance. E lá no apartamento que a gente morava, tinha um janelão de vidro. E aí ele dá um soco com as duas mãos nessa janela e volta. Não, antes dele fazer isso, eu escuto ele falando sobre morte, morte, morte. E eu achei ele vai me matar. Eu acho que ele vai me matar. E aí eu vou pra vizinha, que era minha amiga na época. E aí ele faz isso, ele dá um soco na janela e volta. E aí rasga, né, os pulsos. E aí eu acho que ele pede socorro. E lá no condomínio as pessoas começam a ajudar ele, colocaram no carro, enfim. Ele foi socorrido. Ele fez uma cirurgia e ficou bem. Eu tava tão assustada. Eu tava tão assim, eu não suportava esse ambiente, o hospital. Mas eu tive que ficar ali com ele no hospital, porque eu ainda era casada com ele e a gente ainda tava naquela, como iremos nos separar? E a pressão da família, você é a mulher dele. Você vai ter que ficar com ele aqui. Você é a mulher dele. E, e aí, quando ele tem alta e ele vai para casa dos pais dele, recuperar dessa cirurgia dos braços, eu junto as coisas dele, entrego para um primo e falo, leva para a mãe dele, ele não mora mais aqui. E ele não aceita. Quando ele fica mais ou menos bom dos braços, ele alugou um apartamento, tipo, uma rua depois do apartamento que a gente morava juntos. É como se ele tivesse aceitado o divórcio, mas ele nunca aceitou. Então ele, todas as noites lá em frente tem um centro comercial, tipo um shopping de comida, ele ficava em frente para ver que horas eu entrava, que horas eu saía, com quem eu saía, se eu saía. Eu praticava esporte na praia, ele ficava andando, caminhando assim, em frente ao lugar que eu praticava um esporte. Ele me perseguia em todo canto. E aí ele me perseguia, e aí eu fui e comecei a fazer BO na delegacia da mulher, que era aqui no centro. Eu comecei a fazer BO. Comecei a fazer BO, BO, BO. E ele me ameaçava, ele falava que ia me matar, que se eu não fosse casada com ele ia me matar, que eu tinha que. Ele estava dando só um tempo para mim decidir, para eu decidir se eu ia realmente me separar dele. E aí ele tinha um apartamento alugado, próximo ao que a gente morava junto. Eu fiquei no apartamento e ele ficou em outro. E ele falava, tipo, eu queria jantar, você vai fazer janta? Aí eu vou, pode vir jantar aqui. E ele tinha a chave do apartamento, ele tinha acesso ao apartamento. Eu não via maldade nele. E ele jantava lá, enfim, ele frequentava o apartamento. Como eu não tinha outra pessoa, eu não tinha ninguém, eu achava que isso, eu não sei. Eu ainda estava ali naquela minha cabeça meio confusa, e ele frequentava o apartamento. Até um dia que eu estava dormindo, e eu acordei, ele estava olhando para mim com a faca de açougue e ele via um homem do meu lado. Eu acho, não que seja, que era alucinação por conta da cocaína. E eu acordei, eu vi aqui. Sabe quando você sente uma energia em cima de você? Ele estava assim, com a faca, olhando para mim. E ele via ao meu lado um homem deitado. E depois ele via o homem que o homem escondeu atrás da cortina do quarto. Eram umas coisas. E nessas vidas queria. Aí nesse dia eu acordei muito assustada. E eu pensei, ele vai me matar. Ele poderia ter me matado dormindo. Super fácil, eu tava dormindo. E aí eu entendi que não existia isso. Dele estar no apartamento, dele jantar, dele tomar café da manhã. Não existia isso. Não, eu tava colocando minha vida em risco completamente. Não sabia o que tinha no coração dele.
que no meu não tinha maldade pra ele. E aí eu faço mais um BO dessa situação. Nessa que ele frequentava o apartamento, mas passamos alguns meses assim, ele colocou uma microcâmera com escuta, com tudo, no quarto, pra me ver com outro homem, porque a única justificativa dele pra mim não querer ele era eu ter outro homem. Não é tudo que ele fez, tudo, não, era ter outro homem. E ele precisava provar para as pessoas que eu tinha outra pessoa, pra eu sair mal da situação e ele sair bem. E eu não tinha. E aí, desde esse dia da faca, aí eu saí do apartamento, eu fui para um apartamento de uma amiga, que era em frente, em outra rua, mais em frente, e eu dormi lá. E no outro dia eu voltei para o apartamento para pegar minhas roupas para trabalhar, e ele estava de boa, como se nada. E ele, inclusive, ele era capaz de dizer que ele não tinha feito aquilo comigo. Eu acho que já tinha passado o efeito da droga, né? E ele estava lá de boa. E eu vinha trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar. Independente de tudo que acontecesse, eu vinha trabalhar. E aí eu fiz um BO nesse dia. E a moça falou: não, você tem que ter Lei Maria da Penha, sua vida tá correndo risco sério. E aí eu contei algumas coisas para ela. E aí ela falou assim: você quer mesmo separar dele? Eu falei: quero, moça. Ela falou assim: então eu vou te dar uma medida protetiva e eu vou pedir um afastamento do lar. Ele tinha tantos dias para tirar o que ele quisesse do apartamento. E ele não poderia mais retornar ao apartamento. Diante da, se ele estivesse lá no condomínio, no apartamento, ele seria preso. E aí, por algum tempo, um oficial de justiça me visitava. Eu mandei esse documento de afastamento do lar para os irmãos dele, no WhatsApp. E aí eu falei, eu vou ficar tantos dias em uma amiga, e é o tempo que ele tem para tirar o que ele quiser do apartamento. Eu não achava que ali nada era meu, porque lembra quando a gente casou, ele que comprou tudo, ele que montou o apartamento. Eu só pedi para ficar no apartamento porque eu não tinha família para ir. Aí os irmãos dele concordaram, né? Que os irmãos dele, nesse momento, é que tinham mais bom senso e informaram para ele, né? E aí eu já estava com a medida protetiva. Aí eu fiz umas xerox, entreguei no condomínio que eu morava. Fiz umas xerox, entreguei aqui no prédio comercial que eu trabalho. E andava com a medida protetiva para todo canto. Porque ele me perseguia. Principalmente aqui no centro, que é aberto, que é comércio, que todo mundo anda, né? E eu fiquei nessa amiga alguns dias. E ele tirou do apartamento, ele era muito materialista. Então ele tirou quase tudo do apartamento. Até panela, copo, tudo. Ele levou tudo. Ele só não levou, não sei por quê, a geladeira. Acho que ele não tinha onde colocar. A geladeira. Eu acho que a geladeira e a cama. O resto, tudo. Ah, eu tenho que voltar a um ponto que, assim, agora é engraçado, mas na época não era. Nesse meio termo, antes dele sair do apartamento, nesse tempo, quando eu saía com as minhas amigas, que eu já me considerava solteira, então eu saía pra passar os bobos de amiga. Ele fazia assim, ele me humilhava. Ele tentava me humilhar, né? Ele colocava todas as minhas roupas, como ele tinha acesso ao apartamento, numa mala, aí ele batia uma foto e colocava nas redes sociais. Se alguém conhecer a Simone, por favor, informe para ela que as coisas delas estão na portaria para ela vir buscar. É como se eu fosse assim uma ficante dele, né, que apareceu ali, deixou umas coisas. Ele fazia esse tipo de coisa comigo. E aí depois ele pegava a mala da portaria e levava pro apartamento. E aí, voltando, né, ele retirou tudo que ele quis do apartamento e ele saiu de vez. Aí mais uma vez eu faço um BO documentando tudo isso. Eu coloco 3 trancas na porta de madeira e 2 cadeados novos que ele não tinha acesso. E aí, eu pensei, pronto, ótimo. Mas não. Ele vivia em torno do apartamento, né, tipo, na rua. Lá em frente tem bar, pizzaria, essas coisas. Ele vivia ali em torno, até porque ele morava num apartamento muito perto. E uma vez, depois que ele não tinha mais acesso ao apartamento, eu viajei com as amigas e eles tentou arrombar meu apartamento. Quando eu cheguei de viagem, os cadeados estavam, tipo, quebrou o segredo, né?
Ele não conseguiu arrombar, mas ele tentou. E aí eu chamei a polícia. Porque eu tinha uma medida protetiva, tinha deixado com a administração, e aí a polícia chama o síndico e explica toda a situação para ele, que ele que ia responder por tudo aquilo que acontecesse comigo no condomínio. Não era uma casa, era um condomínio, um apartamento. E aí ele ficou um pouco mais restrito, né, de entrar, porque quando quer, ninguém impede. A pessoa dá um jeito. E aí ele me perseguia aqui, no centro, no trabalho, na praia, quando eu frequentava para fazer esporte. Então, ele ficou com um ponto comercial em outra rua e eu fiquei com esse ponto comercial aqui em outra rua. A empresa dividiu assim. Um pouco antes do nosso filho falecer, mais uma vez ele troca de carro, e dessa vez por um carro importado. E aí eu olhava assim para mim e eu pensava, como é que eu. Aí tudo ele fazia no meu nome, todas as dívidas. É, E eu pensava, como é? Aí ele queria que eu financiasse esse carro para ele, que era um carro importado, que um amigo dele tinha indicado para ele ter, que era um carro muito combinava com ele. E eu falava, como é que eu tenho uma criança pequena? Eu não tenho carro. Você já tem um carro. Como é que eu vou financiar um carro para ti e continuar a pé? Na minha cabeça não tinha lógica isso. Mas ele infernizou tanto minha vida, ele me ameaçou tanto. Ele brigava, ele gritava, eu odeio escândalo. Ele gritava, ele brigava, e foram, sabe? Eu acabei, antes de descobrir, antes do nosso filho falecer, eu acabei meio que aceitando. E eu financei esse carro para ele. R$ 150.000. R$ 150.000 há 10 anos atrás era uma grana. Financiado 3 vezes o valor da dívida. Ele deixou dívidas para trás. A loja aqui, ela era ótica. Era ótica e outro segmento, que era de ouro. E aí ele comprava armações em fábrica, no meu nome, no CNPJ, que era no meu nome, e ele nunca pagou. Então ficaram muitas dívidas. Esse carro, dívidas menores, dívida de cartão. Eu lembro quando eu separei, que eu fui recomeçar a minha vida, em cima da minha mesa, tinha uma folha de A4 com todas as dívidas e, tipo, do maior valor ao menor. E aí eu ficava pensando, qual que eu vou pagar? Quantos anos eu vou levar trabalhando para pagar? E assim foi. E um detalhe desse carro é que ele não terminou de pagar. E ele perdeu o carro, né? Depois que nós separamos, porque ele perdeu toda a estrutura. E a dívida ficou no meu nome por 5 anos, até eu conseguir pagar. E aí, nós frequentávamos uma igreja protestante, de bairro, uma igreja pequena. E nessa época, todo mundo da igreja acolheu ele, porque crente não separa, né? Crente não divorcia. E nesse caso, eu, como a mulher, querendo divorciar, é pior ainda, 999 vezes. Eu via o julgamento no olhar das pessoas da igreja que eu frequentava com ele. E aí ele começou a espalhar na igreja que eu tinha um amante. Eu tinha um amante e era por isso que eu tinha me separado dele, porque eu tinha um amante. Ele nunca falou o real motivo. E aí o pastor fez uma reunião. Não sei por que eu fui, eu acho que eu fui por educação. O pastor fez uma reunião, eu, ele, o pastor e a pastora, onde ele dizia que eu não tinha que separar. Eu não tinha que separar, isso e aquilo. Para Deus só a morte, né? Separa um casal. E aquele blá, blá, blá. Mas diante de tudo que eu já tinha passado, nada ia mudar a minha decisão. Nada. E aí eu falo pro pastor, vamos fazer uma proposta? Você mora com ele durante um mês. Eu morei com ele 6 anos, quase 7. Você mora com ele um mês. Se você aguentar ele um mês na sua casa, eu não vou me divorciar dele. Mas se você não aguentar ele um mês, decisão tomada. E o pastor não quis deixar ele um mês na casa dele, porque sabia dos hábitos dele e ele dizimava na igreja, muita grana.
E ele era muito querido na igreja, porque ele era um dizimista fiel, e essa igreja, ela dizia quem eram os dizimistas, e tinha a panelinha dos ricos e os pobres à margem. Então, os ricos, há 10 anos atrás, dava R$ 2.000 na igreja, R$ 3.000, que era o que ele dava, eram muito bem-vindos dentro da igreja. E ele era um dos. Então, a igreja toda acolheu ele. E eu saí da igreja, eles faziam oração por ele, era uma cena. Eu saí da igreja, eu frequento outra igreja desde então até hoje. E até hoje, todos eles que moram ali perto, eles amam ele. E eu acho que eles me odeiam, porque eles não falam comigo. Eu já vi o pastor aqui no centro, ele olhou nos meus olhos e ele não falou comigo, ele não me cumprimentou. E eu não me importo, mas eu acho interessante. Eu tenho, né, uma amiga de infância que me deu muito apoio nessa época. E nós saímos muito. Todo sábado ela vinha me buscar. E aí, como ele morava perto, ele via que eu saía a pé, né, do condomínio, e essa amiga vinha me buscar. E aí ele começou a espalhar para todo mundo da igreja que ele descobriu que meu amante era sapatão, que era essa minha amiga, que é minha amiga de infância. E aí as pessoas vinham me perguntar: Simone, tu virou tal, tal, tal? E eu tava tão assim que eu falava, virei. E acho que até hoje as pessoas acreditam nisso. Eu não conseguia me dar o trabalho de me justificar para aquelas pessoas que não eram nada meu, que não viveram comigo. E, e foi complicado. Aí, no ano seguinte, de tudo isso, da morte, dos meses que ele tentou e tal, foi um ano muito longo. E aí, no ano seguinte, eu tinha um sonho, na época, de fazer faculdade. E aí, eu fui atrás disso. Eu fiz o Enem e eu entrei para a faculdade. Fui para a faculdade de psicologia. Lá nessa universidade, tinha um núcleo de direito que fazia divórcios. E aí, eu dei entrada no meu divórcio na universidade. De forma amigável, que eu coloquei lá de forma amigável, apesar de não ser. E eu marquei infinitas audiências. Ele nunca foi. E ele dizia pra mim que ele nunca iria. Ele nunca iria assinar o divórcio. E aí tem um outro meio, né, que é o litigioso, que se você for pagar é muito caro e eu não ia pagar. E também tem ele pela justiça, né, pela universidade, mas que demorava muito, enfim. Agora eu vou contar como que ele assinou o divórcio. Finalmente. É, Durante esse tempo todo, nós nunca construímos nada. E eu nunca pude fazer a faculdade. Porque aquele meu sonho de ser comissária já tinha ficado para trás porque eu casei. E ele falava assim: não vamos pagar essa faculdade. Por quê? Porque a gente vai comprar um apartamento. E a faculdade que eu queria fazer eram 5 anos. E aí, durante esses 5 anos, que foram 6 anos que nós passamos casados, não teve apartamento e eu também não tive faculdade, não teve nada. O único bem que nós adquirimos foi um terreno, uma outra praia aqui perto, e o carro. E aí, como que ele assinou o divórcio? É, Depois de muitas audiências, tentativas, muitas e muitas e muitas, ele nunca foi na praça, era só para assinar. Eu não tinha o que fazer, não tinha um filho para dividir guarda, pensão. E se eu tivesse meu filho, eu não ia querer pensão dele. Eu só queria paz. É, E aí teve uma época, eu já estava estudando na universidade. Ele começou a namorar com uma moça. E depois disso, algo interessante que as pessoas comentam é que ele só namora com moças que sejam muito parecidas comigo, fisicamente. E ela realmente ela era muito parecida comigo. Nos lugares onde ele andava, aqui no centro, as pessoas achavam que a gente tinha voltado. Que ela era muito, mas muito idêntica a mim. E aí eu vi numa foto de Natal a moça com ele. A irmã dele postou uma foto, eu vi. E eu pensei, essa vai ser a minha chance do divórcio. E aí eu procurei o Instagram da moça e falei que eu tinha um divórcio para ele assinar há já tinha mais de ano, muitos meses. E eu falo, né, que eu sempre marco audiências e eu informava para ele, eu mandava mensagem, SMS.
e que eu gostaria muito que ele assinasse o divórcio, né, para encerrar isso na nossa vida. E aí ela me responde que ela não vai se envolver, sendo que aí ela pressiona ele. Ela fala com ele sobre isso. E aí eu, confiante, eu marco mais uma audiência. E nessa audiência ele vai. Ele vai na audiência, mas ele pede para me pagar o táxi para ir. E eu pago o táxi da ida e o táxi da volta. Lá, como era na universidade, tem, na audiência de divórcio, tem estudantes de direito, tinha professores de direito, meu, que é um curso, você faz várias disciplinas, tinha professores da psicologia, tinha estudantes, era muita gente. E aí ele fala, eu só assino o divórcio se você deixar o carro para mim e o terreno em Canoa Quebrada, que é uma praia. Eu falo, não, tudo bem, é tudo seu. E aí era só para ele assinar o divórcio. Ele passa 1 hora dando um show para todo mundo. E ele me humilha de todas as formas, de tudo. E inventa muita mentira. E ele dá um show. Eu não reajo, porque eu sabia que se eu reagisse, eu corria o risco dele não assinar o divórcio. E ele quase faz isso. Do nada, eu vou embora. Pego o documento dele, eu vou embora. Na frente do juiz, assim. E eu fico desesperada. E aí ele volta, fala mais um monte e, e assina o divórcio. Finalmente ele assina o divórcio. Eu fico super feliz, mas eu fico contida. E ele fala assim: eu quero agora um advogado, que eu vou processar ela. E ele acha que eu tomei tudo dele, sendo que eu fiquei com nada, eu fiquei com a dívida e um ponto comercial alugado para trabalhar. E aí ele fala: eu quero um advogado, eu vou processar ela, eu vou pedir pensão. E aí eles fornecem um advogado para ele, e esse processo nunca foi para frente, nunca chegou nada para mim. E eu falei, embora, eu vou assistir a aula. E eu tô super feliz, tô divorciada, encerro aquele ciclo e pronto. E finalmente acabou. Depois que ele assinou o divórcio, eu passei 2 anos vivendo o luto da morte do meu filho. Depois de tudo, foi que eu fui viver o luto. Então, eu passei 2 anos que eu chorava todos os dias. Eu não acreditava que meu filho tinha morrido. Foi depois de tudo que eu fui ter paz para viver o luto. Aqui, nessa empresa que eu tenho hoje, ela é uma empresa que compra e vende uma matéria-prima. Durante esses 2 anos, eu não vendia nada. Eu só comprava e repassava para os colegas do mesmo ramo, né? E foi assim minha vida por 2 anos. E por 2 anos, eu esperava que Deus devolvesse o meu filho. Eu acreditava cegamente que Deus iria devolver o meu filho. Eu acho loucura, né, da minha cabeça, loucura. E aí, eu, depois de 2 anos, é, eu voltei a me acordar para a vida, para essa parte de trabalho mesmo, né? Eu entendi que meu filho não ia mais voltar e que eu não podia ficar para sempre esperando isso. E eu voltei a trabalhar normalmente, voltei a vender, e aí eu engordei muito com depressão, eu fiquei com 100 quilos. Eu fui tentar emagrecer, voltei a ter vaidade, fui, fui tentando voltar à minha vida aos poucos, né? Eu fiquei com a empresa só cresceu. Hoje, né, nós somos bem estabilizados no comércio aqui no centro e no ramo que eu escolhi para trabalhar dentro de tudo que tinha dentro da loja. Já não é mais ótica, é um outro ramo que as óticas também trabalham, mas foi um ramo que eu escolhi. E aí eu, já divorciada, eu não terminei a faculdade, na pandemia a loja cresceu muito,
E eu abandonei a faculdade já quase no fim e me dediquei completamente à loja. E aí eu consegui, comprar meu apartamento, eu consegui comprar carro, eu consegui viajar, hoje eu consigo viver bem, viver bem. E aí, o que você achou da história da Simone? Comenta aqui para eu saber e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta. E já sabe, ao comentar, se coloque no lugar dela e seja respeitosa. Quer contar sua história de divórcio no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Rosineia, uma empreendedora nata que construiu um patrimônio com muita luta, muito esforço, mas hoje paga aluguel porque o ex-maridão maravilhoso... Bom, sem spoiler, mas você não pode perder. Então já se inscreva no canal e ative o sininho.